Na manhã seguinte, no Palácio Esmeralda, Ati se deparou com uma situação completamente nova. Convites. Muitos convites. Convites enviados pelas famílias nobres que haviam acompanhado sua estreia no baile da noite anterior. Ces olhava para aquela quantidade de correspondências impressionada. Alteza, veja todos esses convites! Ati arregalou os olhos. Isso tudo são convites? Hannah respondeu de maneira animada. Sim, provavelmente muitos outros começarão a chegar a partir de agora. Lily observava a princesa com os olhos brilhando de emoção. Estou tão feliz por finalmente ver esse dia chegar. Ati olhou para aquela pilha um pouco constrangida. Desde o seu baile de debutante, convites solicitando sua presença em festas, chás e outros eventos sociais começaram a chegar ao Palácio Esmeralda. Então isso que acontece quando Claude me acompanha? Na história original, a Thanase havia sido praticamente ignorada pela sociedade. Mas e agora? A situação era completamente diferente. Hannah pegou algum dos envelopes, curiosíssima. Qual convite Vossa Alteza aceitará primeiro? Bem, eu realmente ainda não sei. Hannah imediatamente começou a sonhar. E que tal da casa do Marquês Iraim? Ati piscou. Por quê? Hannah sorriu, toda interessada. Ouvi dizer que a casa Iraim tem um filho muito bonito. Agora entendemos o interesse da Hannah. Lily imediatamente chamou sua atenção. Hannah, essa é uma decisão de Sua Alteza. Ela ainda nem abriu todos os convites? Hannah apenas deu uma risadinha. Claramente pensando no tal filho bonito do Marquês. Ati, entretanto, tinha uma preocupação um pouco diferente. Será que eu posso mesmo comparecer a esse tipo de evento? Ela praticamente nunca havia saído do palácio. Talvez fosse melhor perguntar ao pai. E foi exatamente isso que decidiu fazer. Pouco depois, Ati chegou ao escritório de Claude. E aqui tem uma coisa muito interessante, gente, porque ela simplesmente foi entrando. Papai, você tá ocupado? Olha a diferença. Quando ela era criança, essa menina praticamente calculava cada respiração antes de se aproximar de Claude. E agora? Ela simplesmente aparece no escritório do imperador como quem entra na sala da própria casa. Porque no fim das contas, é exatamente isso. Ela tá indo visitar o pai. Claude continuava sentado na mesa, assinando uma pilha de documentos. Ergueu os olhos para a filha com aquela expressão indecifrável de sempre. Sente-se e espere. Vou ficar quietinha. Ati se acomodou. O escritório tinha um forte cheiro de tinta. Ela observou Claude trabalhando por alguns instantes. Isso é meio inesperado. Mas, pensando bem, ela via que aquilo combinava muito com ele. Eu achava que ele passava o dia inteiro sem fazer nada. Olha a consideração que essa filha tem pelo pai, gente. Mas parece que ele trabalha bastante. Então Ati se lembrou que na história original, o povo do Império considerava Claude um governante extremamente competente. Talvez aquilo explicasse muita coisa. Enquanto esperava, algo sobre a mesa chamou sua atenção. Era uma pequena estátua de pedra. Parecia um lobo? Talvez. Era difícil dizer. A coisa parecia meio mal acabada, mas estava posicionada em um lugar de destaque na mesa de Claude. Essa estátua não estava aqui antes. Ati se inclinou para observá-la melhor. Foi quando Claude perguntou de repente: "Você quer isso?" Ati quase pulou. Não! Então tentou se explicar. Quer dizer, parece uma decoração com alguma história por trás, eu só estava olhando. Claude olhou para o objeto. Do que está falando? Olhou para a estátua com a maior indiferença. Não passa de um pedaço feio de pedra. Ati ficou olhando para ele. Se é só um pedaço feio de pedra, por que está cuidadosamente colocado no meio da sua mesa? Claude acrescentou. Eu teria dado a você se quisesse. Não, tudo bem. Melhor não mexer nas coisas estranhas do imperador, pensou Ati. Claude voltou aos documentos. Você veio aqui para me dizer alguma coisa? Ati hesitou. A mão dele sequer parava de escrever enquanto conversavam. Ela tinha ido até ali para falar dos convites e perguntar se poderia sair do palácio. Mas, vendo o pai trabalhando daquele jeito, acabou mudando de ideia. Na verdade, eu só vim porque queria ver você. Claude parou por um instante. Ati continuou. Mas parece que está ocupado, então vou voltar. Ele respondeu imediatamente. Não estou tão ocupado assim. Ati olhou para a montanha de documentos. Sei.
Então Claude simplesmente chamou: Félix. Silêncio. Félix! Sim, senhor. Félix apareceu na porta. Claude apontou para os documentos. Há alguns que precisam ser finalizados hoje. Cuide deles no meu lugar. Félix piscou. Perdão, majestade. Ele olhou para a pilha, depois para Claude. Vossa majestade, como eu poderia? Eu já os verifiquei, então não há muito que você precise fazer. E então Claude pegou aquela estatueta estranha. Vai precisar disso. E jogou a coisa para Félix. Félix apanhou no ar, olhou para o objeto e quase morreu. Vossa majestade! Ati regalou os olhos. Como pode ser tão descuidado ao manusear o tesouro nacional? O selo real! O quê? Ati olhou para aquela coisa. Aquilo é o selo real? O pedaço de pedra feio? Claude já estava se levantando. Vamos, Atanásia. E saiu andando como se não tivesse acabado de jogar um tesouro nacional pelo escritório. Félix veio atrás deles, indignado. Eu já lhe disse, Vossa Majestade, algo tão valioso quanto o selo real deveria ser guardado em um cofre. Ati continuava processando a informação. Selo real? Aquela coisa? Claude respondeu sem sequer olhar para trás. Você está me dando um sermão quando mandei você trabalhar? Seria melhor ler os documentos em vez de perder tempo falando. Termine tudo antes de eu voltar. Vossa Majestade, isso é trabalho demais. Félix parecia derrotado. Ati olhou para ele com pena. Ai, força, Félix. Mais uma vítima de Claude naquele dia. Já no corredor, Claude explicou tranquilamente. Coloquei Félix para trabalhar para que ninguém venha me procurar pelas próximas horas. Ati olhou para ele. E então... Ele realmente havia largado o trabalho para ficar com ela? Por que ela disse que tinha ido ali apenas para vê-lo? Ati perguntou. Deveríamos mandar trazer chá para o jardim? Claude pareceu considerar a ideia. Talvez fosse chamar Félix, até perceber que Félix estava trabalhando. Ati não perdeu a oportunidade. Você acabou de deixá-lo para trás, papai. Claude ficou em silêncio. Pois é, né, gente? Nem falo nada. Mas Ati teve uma ideia. Papai, por que nós não? E de repente, a cena muda completamente. Pai e filha estavam dentro de um pequeno barco, navegando pelo lago do palácio. Assim como antigamente. Claude estava sentado tranquilamente em uma posição relaxada, observando Ati. Um passeio de barco. Ele parecia genuinamente surpreso. Inesperado. Ati, protegida por um elegante guarda-sol, sorriu. O tempo está tão bonito hoje, papai. É bom fazer isso de vez em quando. Claude ficou observando-a. E então comentou. Você caiu neste lago quando era pequena. Ati congelou por dentro. Eu realmente não me lembro. Mentira, lembrava muito bem. Ele era um lixo naquela época. E era mesmo, viu? Porque a última experiência de Ati naquele lago não tinha sido exatamente um exemplo de paternidade. Claude continuava encarando-a. E Ati sorria de volta, tentando descobrir o que ele estaria pensando. Ela passou delicadamente a ponta dos dedos pela superfície da água. Claude imediatamente chamou sua atenção. Não se aproxime demais. Ati olhou para ele. Preocupado? Então alguma coisa chamou a atenção dela. Papai! Sim? Ati apontou animadamente. Quero ver aquela flor de perto. No meio do lago havia uma linda flor de lótus. Claude olhou para ela e sua expressão ficou estranha. Agora que penso nisso, ele voltou os olhos para Ati. Você também se interessou por aquilo quando era pequena? Ati se lembrou imediatamente. Você gosta desse tipo de coisa? Ela ficou alerta. É agora. Claude certamente avisaria que aquela coisa era perigosa. Ati esperou. E nada. Claude apenas comentou. Que gosto peculiar você tem. Ati ficou ofendida. Olha quem fala. Eu respeitei aquela sua estátua de pedra horrorosa. Quer dizer, o selo real. Mas o que ela esperava vindo de Claude? Então, sem qualquer aviso, Claude usou magia para erguer a lótus para fora da água e revelou a parte que estava escondida sob a superfície. Ati arregalou os olhos, porque aquela flor linda e delicada escondia uma coisa horrorosa, cheia de tentáculos. Claude aproximou a criatura dela. Vou mantê-la sob controle para que você possa admirá-la o quanto quiser. E começou a trazer o monstro para perto do rosto dela. Ati se jogou imediatamente para trás. Qual o problema? Claude realmente parecia não entender. Você disse que queria vê-lo de perto. Ati praticamente se atirou no colo dele. Não, eu não sabia que era um monstro com tentáculos.
Ela agarrou as roupas do pai. Papai, essa coisa é nojenta, tira isso daqui. Atanásia, pare. Ela continuava se debatendo. Isso é perigoso. Tarde demais. O barco perdeu o equilíbrio e splash. Os dois caíram no lago. Com aquele vestido pesado, Ati provavelmente teria enormes dificuldades para chegar sozinha à superfície. Mas desta vez, Claude não hesitou. Imediatamente segurou a filha e a levou em segurança até a margem. Ele havia caído junto com ela, tentando protegê-la. E Ati percebeu. Ele me salvou. Dessa vez, Claude me salvou. E chegamos ao final de mais um episódio, Moonlight. Gente, quem lembra da primeira vez que Ati caiu nesse lago sabe o tamanho da diferença dessa cena. Dessa vez, Claude não pensou duas vezes antes de segurá-la e levá-la em segurança para a margem. E pensar que tudo isso começou porque nossa princesa queria admirar uma florzinha bonitinha, que escondia um monstro com tentáculos, pra se dizer assim, o mínimo, né? Ati, da próxima vez, admira de longe, hein? E eu amei também o fato dela simplesmente chegar no escritório e dizer que tinha ido lá porque queria ver o pai. E Claude imediatamente largar o trabalho nas costas do pobre Félix para passar algumas horas com ela. Ele não sabe dizer que quer ficar com a filha, então simplesmente ele joga o selo real pro Félix e vai embora. Muito Claude, né, gente? Muito obrigada a todo mundo que assistiu comigo até o final. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esse episódio com outros fãs e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas histórias, tá bom? E quem quiser ajudar ainda mais o Velório Stories, pode clicar no link do Audible que tá aqui na descrição e fazer o teste grátis de 3 meses. Além de conhecer os audiolivros disponíveis que tem por lá, vocês dão aquela força especial para o canal continuar crescendo. E atenção ao novo horário. A Ati volta na próxima terça-feira às 21 horas, então já anotem para não perder o próximo capítulo. E nós já temos o resultado da nossa enquete do Cine Matinê. Muito obrigada a todo mundo que votou, porque, gente, que disputa foi essa? Tivemos uma votação acirradíssima, quase aconteceu um empate triplo, e a diferença foi por muito pouquinho. Mas os Moonlights decidiram e pela primeira vez na história do canal, os vencedores foram Reliane e Noah. Então, neste domingo, em novo horário, às 17 horas, teremos o primeiro episódio especial de Reliane e Noah no Cine Matinê. Eu tô muito feliz de ver os dois conquistando o matinê pela primeira vez e eu espero todo mundo aqui para comemorar essa vitória comigo. Mas antes disso, amanhã tem rodada dupla de sexta-feira. Às 21 horas, Reliane e Noah estarão por aqui no Cine Crush. E às 23 horas, teremos episódio inédito de Adrian Hilda no horário fixo da série. Ou seja, temos muita história esperando por nós. Muito obrigada mais uma vez por estarem comigo, Moonlights. Espero vocês amanhã na nossa rodada dupla, domingo no Cine Matinê e terça-feira às 21 horas para mais Ati. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau!